E por fim, eu quero concluir essa palavra com essa palavra que o Senhor ele me deu, que como eu já li, né? Vou repetir novamente, que é a última palavra e diz aqui, João capítulo 6, versículo 68. Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. E aí o versículo 69 completa e diz: Nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Lá no primeiro capítulo a gente viu que no Salmo 139, né, do versículo 7 ao 12, que há uma tentativa de fuga do Senhor, porém não tem como fugir dele, não tem como escapar dele. Seja subir nos céus, descer as profundezas da terra, voar às extremidades do mar, não dá para escapar do Senhor, fugir do Senhor. No Salmo 33, do versículo 13 ao 15, a gente viu que o Senhor olha do céu, que do seu trono ele observa os habitantes da terra, ele que forma o coração de cada um e sabe tudo que fazem. Então o Senhor nos conhece completamente. Então, ele já sabe quando você vai planejar, tentar escapar dele, fugir, ele já sabia que você ia fazer isso, então não é uma surpresa para ele, né? O que realmente vai ser uma surpresa para você é notar o silêncio e pensar que Deus não está falando, mas isso está entristecendo ele, você se afastar dele, e o que ele está querendo é que você volte, que você se achegue, se aproxime mais. Como foi o que a gente viu nesse terceiro capítulo, né? Que a gente acabou de ler, falando sobre Acã e o pecado dele, né? Que trouxe a sua consequência, e essa consequência foi a morte. Então, não adianta tentar fazer alguma coisa escondido pensando que Deus não está vendo. Deus está vendo, e tudo que nós plantamos, nós colhemos. Jesus disse: não há nada oculto que não seja revelado, nem escondido que não seja descoberto. Então, o que nós precisamos ter como uma base? Uma palavra de Deus como uma base. É exatamente essa que a palavra nos fala em Gálatas, capítulo 5, capítulo 6, versículo a partir do 7, que fala assim: Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem plantar, isso também colherá. Quem planta para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem planta para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Ou seja, se não desistirmos, mas persistirmos, insistirmos, continuarmos, perseverarmos em fazer o bem, vamos fazer a colheita desse bem. Por quê? Tudo que nós plantarmos, vamos colher. Se eu plantar na carne, eu vou colher a morte. Porque é isso que a minha carne, essa carne, ela nos dá a morte. Mas se eu plantar no Espírito do Senhor, se eu plantar em obediência ao Senhor, se eu plantar em dedicação sincera, real ao Senhor, eu vou colher a vida eterna. Uma das coisas principais que nós precisamos ter consciência da nossa vida em dedicação ao Senhor é que não se trata de fazer, mas sim de ser. Todas as vezes que nós pensamos que com Deus se trata de fazer, nos preocupamos com o nosso ego, nos preocupamos com as obras, focamos nas obras e nos preocupamos em os outros nos ver, em os outros nos notar. Mas quando nós conhecemos a verdade de que com Ele é ser, então nós entendemos que o principal não é fazer, porque o fazer as obras é uma consequência de você ser quem foi criado para ser. E que o mais importante, que o desejo que está no coração de Deus, que o que Ele quer é que nós tenhamos uma vida de comunhão com Ele, que nos relacionemos com Ele diariamente. E por fim, a última palavra que a gente viu aqui agora é quando Pedro ele fala assim: Senhor, para onde nós iremos? Para onde é que a gente vai, Senhor? Tu é quem tens as palavras de vida eterna. E ele diz ainda mais: nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus, ou seja, o escolhido, o enviado, aquele que deveria vir. Não temos para onde ir, além de Jesus, além do Senhor.
não temos a quem pertencer além da graça de Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Por que querer fugir do Senhor? Por que querer ir para longe do Senhor, quando na verdade o nosso coração clama por Ele, o nosso coração anseia por Ele, nossa alma grita de socorro, do socorro que vem dEle. A nossa humanidade, o nosso entendimento de vai ficar tudo bem, que isso vai passar, quando a gente se isola, quando a gente não ora, quando a gente não busca Deus, é enganoso. É uma mentira. Porque a verdade, sabe qual é a verdade? A verdade é que você vai ficar longe do Senhor, você vai se afastar dele, você vai se isolar, você vai escalar, você não vai orar, você não vai buscar. E por um momento, naquele tempo, naquele período ali de que o sentimental passa, você vai ficar mais tranquilo, mais instável. Só que a coisa ainda está lá, dentro de você, e ela não foi colocada no devido lugar, ela não foi, seja repreendida, ou seja, imagine uma linha, um caminho cheio de pedras, onde está tudo bagunçado e que precisa ser alinhado. A coisa ainda está lá em você, e você mesmo ainda não foi orientado, você ainda não foi aconselhado, você ainda não sabe o que você fazer. Você fez algo que para você parecia ser o melhor, que pelo momento te ajudaria. Só que na realidade, sabe qual é a realidade? Que quando tudo tá parecendo que tá uma confusão, quando tudo tá parecendo que não sabe, a gente não sabe de nada, é aí que a gente deve confiar no Senhor, é aí que a gente deve se entregar mais ainda a Deus, porque as coisas não estão no nosso controle. Nada está no nosso controle. Tudo está no controle de Deus. Deus é soberano sobre todas as coisas e sobre todas as pessoas. E o que nós precisamos fazer é confiar nele, é depender dele. Se todas as vezes que acontecer alguma situação, que mesmo que doa, a gente correr para o Senhor, mesmo que a gente não esteja entendendo nada, mas a gente entregar aquilo para Deus, depois a gente vai aprender uma lição preciosa, e essa lição, ela não vai se tornar apenas um ensino que a gente vai aprender, mas ela vai nos amadurecer. Ela vai criar em nós uma resiliência, uma força, uma capacidade, algo que a gente não estava entendendo, não estava conseguindo, enquanto que a gente só estava isolado, não estava deixando Deus nos organizar, nos ensinar, nos guiar. Mas a partir de quando a gente confiar nele, nos entregar para ele, então Deus vai começar a fazer isso. Então nós vamos ver realmente que o que mais importa nessa vida, o que mais vale nessa vida, independente de como a gente se sente, independente de tudo o que acontece, não é fugir da presença dele, não é tentar escapar do espírito dele, não é tentar tapar os ouvidos para não ouvir a voz dele, não é deixar de ler a palavra dele ou de orar e buscar a ele. Mas a gente vai entender que o mais importante é que, independente de eu não saber, independente de eu não entender, eu ter a consciência de que não estou no controle, mas sim Ele está no controle, e porque Ele me ama, Ele vai me guiar ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ele vai dizer para mim, não temas porque eu sou contigo. Ele vai dizer para mim a mesma coisa que Ele disse lá para Josué. Quem lembra? Josué capítulo 1, versículo 9, quando Deus ele falou: não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.